Olá, amigos. Mais uma semana e estamos colocando no ar o Descomplicando a Lição. Esse é um programa que tem como objetivo orientar os professores da Escola Sabatina, dando a eles a oportunidade de raciocinarem sobre a lição da semana para que preparem o seu próprio material para lecionar aos seus alunos durante a Escola Sabatina. É o 8º programa desse trimestre, o 4º trimestre de 2024. Estamos terminando o ano. É impressionante como esse ano passou ligeiro, não é verdade? Nós estamos gravando hoje a lição número 8, que está baseado no livro de João, conforme todos já sabem. O Evangelho de João é um evangelho escrito para demonstrar toda a messianidade, a divindade de Jesus para pessoas que já conhecem sobre ele, que já estudaram as profecias. No caso, João falava para os judeus, mas, presentemente, o Evangelho de João fala a nós outros, que somos os adventistas do sétimo dia, que conhecemos o Messias. Nesta semana, nós vamos estudar as profecias que foram cumpridas com a chegada do Messias e que estavam no Antigo Testamento. Aqui está a sequência de ilustrações que nós já vimos nas lições que passaram. João vai tirando da nossa frente todos os tapumes que não nos permitiam enxergar a messianidade de Jesus. Na lição anterior, nós vimos que, apesar de nós estarmos distantes do Messias mais de 2000 anos, no entanto, a palavra de Deus, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nos mostram quem é o Messias. E lembrem que na lição passada Jesus dizia: bem-aventurados os que creram e não viram. Então nós estamos, por causa da palavra de Deus, diante da verdade, e a barreira do tempo é aberta por causa da Bíblia, e nós podemos então enxergar a verdade conforme ela é. A cruz é exatamente a figura ou o ícone que demonstra o que é o Evangelho, o que é a verdade. E nessa semana, a cruz aparece aqui no fundo como sendo o alvo. Por que a cruz é o alvo? Porque é na cruz que a divindade fez a demonstração mais cabal do que é o Evangelho e do que é a verdade. É na cruz. Então, todas as ações de Deus vão culminar na cruz. A cruz é a antítese, ou seja, a negação de todo o sistema que o inimigo coloca como sendo o sistema que deve ser o desejável para a humanidade. Na cruz, ele desfaz, ele coloca uma realidade que é uma contracultura a tudo que está aqui nesse mundo. E a Bíblia é o compêndio através do qual nós lutamos contra essa cultura mundana. Então, o caminho à cruz passa por dentro da Bíblia. E é dela, nas páginas dela, que nós vamos sacar a verdade sobre o Messias e sobre o que ele representa para nós. O verso para memorizar: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Ou seja, Jesus está falando aqui para o público que o acompanhou e que esse público veio das pregações de João Batista. Quando ele diz que ele tem um testemunho maior que o de João, ele está se referindo a João Batista. E ele está chamando a atenção para as obras que ele faz, que são as obras que o Pai mandou que ele fizesse. Então vamos ver na lição dessa semana as profecias que falavam sobre o Messias, as profecias do Antigo Testamento,
e vamos ver a comprovação delas no Novo Testamento. Então, a premissa do estudo para essa semana diz o seguinte, livro Desejado de Todas as Nações, na página 9. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel é uma palavra que Emanu quer dizer humanidade, El quer dizer Deus. Emanuel, Deus conosco, Deus com a humanidade. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Ou seja, o brilho do conhecimento que se vê na glória de Deus é a verdade ou o caráter do Pai que estava estampado em Cristo. Vejam bem essas palavras, porque nós precisamos entender que uma das atividades primordiais para nós agora é estudar o caráter de Cristo. Então vamos lá. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da sua glória. Ou seja, o resplendor do caráter de Deus. Glória na Bíblia, todos nós já sabemos, está falando do caráter de Deus. Agora venham comigo no que está destacado. Foi para manifestar essa glória, ou seja, para dizer quem era o Pai, que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Vejam bem, o que é o mundo entenebrecido pelo pecado? O próprio texto está explicando. Ele veio para revelar a luz do caráter de Deus, do amor de Deus. Então, luz na Bíblia é sempre o sistema de Deus, o amor de Deus, o sistema da cooperação. Treva é sempre o contrário. Então, ele vem ao mundo entenebrecido, não há cooperação. E termina o texto dizendo, portanto, a seu respeito foi profetizado, será o seu nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Esse texto é lapidar, que explica exatamente a função da encarnação de Jesus. Ele veio demonstrar quem era o Pai. A lógica do estudo dessa semana é uma avalanche de evidências. A palavra avalanche, nós aqui no Brasil e normalmente aqui na Amazônia, não conhecemos direito o que é esse fenômeno da avalanche. Não é avalanche, é o despencar de uma grande quantidade, enorme quantidade de sedimentos que desce de uma montanha. Nós não temos grandes montanhas aqui no Brasil, e nem temos avalanche, né, em grandes proporções. Mas aqui vem sempre a palavra avalanche, nos lembra que é uma quantidade muito grande de sedimentos que despenca. Então aqui nós temos uma avalanche de evidências, não são poucas não, são toneladas de evidências. E João vai grafar algumas dessas evidências na esperança de que você, lendo essas, você vai atrás de outras, porque tem uma avalanche aqui. Então, entre as evidências que estão à nossa disposição, estão as profecias do Antigo Testamento. Veja como os autores da lição estão tratando o estudo dessas profecias do Antigo Testamento. São parte dessa avalanche de evidências. E também a liderança judaica, que foi identificada como sendo daqui de baixo. E esse assunto é um assunto importante, porque a gente também vai tentar entender que nós precisamos subir. Eu vou aproveitar aqui e voltar algumas telas para lhes mostrar o que isso significa. Essa escada aqui, essa escada aqui, que estava na figura da lição 7, é o que nos faz deixar de ser de baixo, para subir, que é o texto que nós estamos vendo aqui, líderes identificados como de baixo. Eles não subiram aquela escada. Muito bem. Então, o primeiro assunto, que são as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus,
vai iniciar com a seguinte frase. Isso aqui é a profetisa Ellen White falando: Jesus é enviado pelo céu para, na forma humana, dar a conhecer a Deus o Pai de uma forma que os escritos não poderiam desvelar. Isso está num dos comentários da lição dessa semana, os comentários de Ellen White. Eu me deparei com essa frase e eu fiquei absorto, imaginando o que ela queria dizer com isso. Mesmo as mentes mais brilhantes, que são os profetas, os profetas eram iluminados por Deus para poder dizer o que diziam. Eles tratavam de coisas, de realidades que eles não conheciam diretamente. Mesmo essas mentes mais brilhantes, vendo a realidade ou a verdade tal qual ela é, eles encontravam uma barreira, que é a língua. Professor, a língua é a nossa possibilidade de descrever a realidade. Então, dependendo da nossa capacidade cognitiva, nós vamos usar mais ou menos a língua. Quanto mais cognição tem uma pessoa, mais capacidade ela tem de utilizar a língua. Porque ela tem na língua uma ferramenta para descrever a realidade. Mas qualquer que sejam as palavras, elas só vão representar a realidade. Então, qualquer realidade que não esteja sendo produzida ou que a língua não abrangeu, ela fica sem descrição. Os irmãos entendem? O que esse texto está dizendo aqui é que mesmo as mentes mais brilhantes dos profetas, eles não encontraram palavras, porque era uma realidade que a língua não representava. Então mesmo os profetas, não conseguiram desvelar totalmente Deus. É claro que não. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro mandamento da lei: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não há nada comparável com a verdade que é Deus. O segundo mandamento: não farás imagem, porque as imagens são como a língua. Elas são aquilo que nós compreendemos, e nós tentamos achar uma representação auditiva, né, com a fonação, para representar aquela realidade. Só que quando a realidade está fora do nossa compreensão, não há palavras. Existe um texto nos escritos de Paulo, onde ele relata que ele foi levado ao céu e ele viu uma realidade que ele não conhecia. Ele volta dizendo: olha, o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao coração do homem. São palavras inefáveis, ou seja, são uma realidade que não há como descrevê-la. E nesse caso, porque isto acontece, Jesus veio porque as palavras que estavam escritas sobre ele não eram suficientes para desvelar todo o caráter dele. Então, Deus revela a si mesmo mediante Jesus Cristo. É claro que só quem esteve em algum local pode descrever com precisão aquilo que viu. Isso se a língua permite. Então, ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que não o conheceu? Aqui tem, professores, alguma coisinha que eu quero que a gente gaste aqui um segundinho vendo. Por não crermos em Jesus, não conhecemos o Pai. Ou seja, se os profetas não conseguiram dizer quem é Deus na sua totalidade, o que eles disseram foi o que foi possível para a mente humana, que é pequenininha em relação a Deus, né? Falar sobre Deus. Eles não conseguiram. Vem Jesus. Jesus revela o Pai. João começa o livro do Evangelho dele, capítulo 1, dizendo que Jesus era Deus, era o Verbo.
Ele era semelhante a Deus, era tal qual Deus. Ele vai descrevendo nos primeiros versículos quem era Jesus. Esse Jesus estava entre nós, mas o mundo não o conheceu. E nós vamos ver agora esse limite da humanidade sendo retirado por Deus através dos profetas. Mesmo que eles tivessem um limite para revelar totalmente Deus, Deus usa os profetas para que nós tenhamos uma ideia do que é Deus. E olhem aqui, gastar um tempinho para conhecer Jesus quer dizer que nós chegaremos ao conhecimento do Pai. Muito importante isso, é ou não é, irmãos? Agora, a Bíblia nos dá sinais, obras e maravilhas, que são informações sobre quem é Deus, quem é Jesus. Existem três coisas, aliás, duas coisas que estão aqui destacadas, que a Bíblia nos traz para descrever quem é Deus. Ou melhor, quando nós estudamos as profecias sobre Jesus, é bom que nós tenhamos em mente o que são sinais, o que são obras, o que são maravilhas. Há uma tentativa aqui dos autores da lição de nos ensinar sobre isso. Como é que eu tenho que ler as profecias para poder, através delas, desvelar Jesus e, com isso, desvelar o Pai. Os sinais, meus caros, são eventos ou milagres que servem como evidências da identidade messiânica. São manifestações sobrenaturais que apoiam ou apontam para a vinda do Messias e confirmam a sua missão divina. Sinais são uma evidência da messianidade de Jesus. Mas é bom que se lembrem que sinais podem ser também usados pelo inimigo. Então nós precisamos entender quais são os sinais que nos identificam nas profecias quem é o Messias. Não são quaisquer sinais. Há sinais que são sinais específicos. E é desses sinais que as profecias do Antigo Testamento falam. Os milagres, quando nós olhamos para os milagres, há muita gente que afora Jesus Cristo, diz que faz milagres, não é verdade? Mas milagres são sempre curas, são sempre ressurreições e são sempre atos que controlam a natureza. Isso são milagres. Nós já tratamos sobre isso em lições anteriores. Então vejam bem aqui, essas profecias cumpridas, nelas nós vamos ver as maravilhas, que são ações extraordinárias que demonstram poder divino. Uma delas está aqui, né? Multiplicação dos pães, é uma ação extraordinária. Sinais, obras e maravilhas, ou sinais, milagres, são elementos ou evidências que mostram a messianidade de Jesus. Agora vejam bem aqui comigo, o papel das obras. Quando as profecias se referem a obras, elas estão se referindo às ações e ensinamentos do Messias, que têm um impacto duradouro na sociedade e na espiritualidade das pessoas. Então vejam bem, não é qualquer ensino. Ensinar se ensina muita coisa. Mas no caso de nós identificarmos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, olhando para o Messias, os ensinos dele são ensinos que vão causar impacto duradouro na sociedade. E quais são esses ensinos que causam impacto duradouro e que podem mexer na espiritualidade das pessoas? O que é espiritualidade? Espiritualidade também, isso aqui já discutimos muitas vezes, não é ação mística. Espiritualidade é raciocínio, é mudança de postura racional.
Então, quando eu falo de espiritualidade, estou falando de raciocínio, razão. Então, os ensinamentos que são próprios do Messias vão mudar a espiritualidade das pessoas, a maneira como elas raciocinam. Então, aqui nós temos, por parte dele, ensinos e parábolas, que são instruções morais e espirituais. Instruções morais lidam com o comportamento. Instruções espirituais lidam com a mudança de raciocínio. São ações de justiça e misericórdia. Nas parábolas, o que nós vamos encontrar? Justiça e misericórdia, que são atos que promovem a justiça, a paz, compaixão, como ajudar os pobres, por exemplo. Ou seja, as obras de Jesus, ou seja, os ensinamentos dele, vão sempre causar modificação duradoura na sociedade. Elas vão sempre tratar de instruções morais e espirituais e vão sempre estar relacionadas com justiça, paz e compaixão, que é o que o sistema do inimigo não oferece. Estabelecimento do reino de Deus, se essas coisas são compreendidas, o reino de Deus se estabelece. A missão de trazer redenção, salvação, estabelecimento de um reino de paz e justiça na terra. Então, ao olhar as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, eu preciso ter essas coisas muito claras, porque tem muita gente fazendo sinais e milagres. E como é que eu identifico o Messias? Vendo esses aspectos aqui. Quero chamar a sua atenção para essa última frase aqui. Obras são mais significativas do que sinais. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu também estou querendo impactar de forma duradoura todos os que estão assistindo aqui. Obras são mais significativas que sinais. Por quê? Sinais podem ser feitos por falsos profetas, não é verdade? Mas as obras testificam de uma identidade. Então, quando nós falamos de integridade, nós estamos nos referindo à relação que há entre raciocínio e ação. Isso é integridade. O que eu penso, eu realizo. Geralmente nós encontramos, isso nós vamos ver nos líderes judaicos, ensinarem uma coisa e realizarem outra. E algum ditado que todos conhecem diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é totalmente contra a sua integridade, totalmente contra a realidade da Bíblia, totalmente contra a lógica do que é uma pessoa bem construída. Então, com essas coisas aqui na mão, nós podemos entrar um pouco sobre o que o Messias fez, que através das obras dele nós podemos entender as profecias do Antigo Testamento. O mundo não o conheceu, apesar das profecias. Sendo Deus, Jesus expressou a divindade. Ou seja, ele como homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Nessa condição, ele expressa o que é a divindade. Ou deixa exibir o caráter do Pai. Em João, capítulo 13, o verso 13, Jesus vai falando sobre exatamente esse aspecto que eu acabei de comentar. Vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ele se identifica, né? Ele expressa a divindade dele. Em Mateus 11, verso 15, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? Quais coisas Jesus estava se referindo aqui que deviam ser ouvidas? Ele estava se referindo aqui a Mateus 17, 5, quando Deus, o Pai, se manifesta sobre ele e diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Por isso ele diz: quem tem ouvido, ouça. Então ele vai se revelando.
nesse momento em que as profecias do Antigo Testamento estão sendo mostradas sobre a messianidade, o apóstolo João, quem escreveu o evangelho que estamos estudando agora, apela para a autoridade do Antigo Testamento para apontar quem Jesus era. Porque é lá que está tudo. Todos estão lembrados a apologia de Jesus, frente a frente aos judeus, eles dizendo: nós somos descendentes de Moisés, você nós não sabemos quem é. Porque estavam se referindo à origem de Jesus, que era misteriosa. E Jesus então responde: vocês estudam as Escrituras porque vocês acham que nelas vocês vão ter a vida eterna, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, elas falam de mim. E as Escrituras que ele está se referindo é o Antigo Testamento. Então João pega o Antigo Testamento e usa o Antigo Testamento como a autoridade para dizer quem é Jesus. Foi Cristo quem falou seu povo por intermédio dos profetas. Isso é a profetisa falando. É a voz do Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. Profetas do Antigo Testamento predisseram as características, os sofrimentos, a sua morte e a sua ressurreição. E ela então arremata, isso mais uma vez usando o livro Desejado de Todas as Nações, qual a missão de Jesus? Por que que o mundo não o reconheceu? Porque não viram isso que estava aqui, vindo habitar conosco. Jesus devia revelar o Pai tanto aos homens como aos anjos. Essa frase aqui me causou uma admiração. Professores, vocês acham que os anjos não conheciam o Pai? Por que que Jesus veio revelar o Pai para os homens e para os anjos? Por que que lhes passa? Se eu lhes perguntasse isso diretamente, qual seria a sua resposta? Acontece que os anjos conhecem Deus de muitas formas, mas nunca viram uma demonstração tão forte da misericórdia de Deus. Porque eles não precisam da misericórdia de Deus, eles não estão na situação em que nós estamos. Então, só agora, vindo Jesus como o revelador do Pai, os anjos puderam mirar a face misericordiosa de Deus e a face justa dele de uma forma como nunca tinham visto. Então, ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Essa é outra frase impressionantemente profunda. Ou seja, se Jesus abria a boca para dizer alguma coisa, era o Pai falando conosco. Ou seja, olha o que o céu fez. Deus o Pai é a verdade. Estou falando, o que eu vou explicar está no contexto do nosso mundo, né? O nosso mundo agora envolto nessa questão do grande conflito. Então, Deus o Pai é a verdade. No meio desse grande conflito, era preciso que essa verdade ficasse desvelada. Jesus é a pessoa comissionada por Deus para revelar ou manifestar quem é o Pai. Para que nós, no meio desse grande conflito, possamos olhar para o alvo correto e não para as imitações que estão aí. Ele vem e demonstra. Ele ao falar, era como se o Pai estivesse falando. Era o pensamento do Pai tornado audível. Até agora, o que nós vimos? Segundo a profetisa, que Jesus veio revelar o amor de Deus aos homens e aos anjos. Mas esse mesmo trecho amplia isto. Olha o que está escrito aqui. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico, e que no manso e humilde Jesus
se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Aqui está todo o escopo do plano da redenção em visão galáctica, visão universal. Jesus veio para dizer quem é Deus para os homens. Ao dizer isso, ele revela Deus aos anjos. Ao revelar aos homens e aos anjos, ele revela o caráter de Deus a todos os seres inteligentes que estão aí no universo. Que coisa impressionante. Vejam a missão de Jesus. Aqui tem algo que está ressaltado: sinais da presença de Jesus conosco. O que o autor da lição está querendo com isto? Tudo isso aqui aconteceu há 2000 anos e pouco para trás. Nós agora não estamos mais na presença de Jesus e ele não está mais fisicamente ensinando sobre o Pai. E como é que nós aprendemos sobre o Pai? E é isso que os autores da lição estão chamando a atenção. Há sinais da presença de Emmanuel conosco, Deus conosco. Quais são esses sinais? A natureza é um desses sinais e o próprio homem é outro sinal. Na natureza, o que é que nós vemos? Deus atuando, mantendo o equilíbrio de tudo. Aqui tem duas coisas que são colocadas, que é o equilíbrio e a harmonia entre a biosfera e a atmosfera. Ou seja, biosfera é a parte da superfície da Terra onde a vida se manifesta. E ali nós temos todos os animais que estão na superfície da Terra sendo mantidos por Deus. E eles são mantidos por Deus para benefício do homem. Eu não tenho tempo aqui para mostrar quase nada sobre isto, mas estou aqui dando uma dica. Tentem entender um pouco sobre o que os animais fazem e que é de benefício para o homem. Há, inclusive, cientistas calculando quanto custa o trabalho ecológico feito pelas espécies que ajudam o homem. Quanto custa, por exemplo, o trabalho de polinização que as abelhas fazem. Quanto custa o trabalho de dispersão de semente que os pássaros fazem. Quanto custa a fertilização dos mares que é feito pelas baleias. Esse é um trabalho. E tudo isso está em equilíbrio com a atmosfera, que é a camada de ar que está sobre a superfície e que permite que todos esses animais se movimentem, respirem, tenham os seus processos fisiológicos mantidos, e inclusive o homem. Mas o próprio homem, dentro do homem, há uma manifestação da presença de Deus, porque todos os movimentos fisioquímicos, físico-químicos, porque a vida é uma soma de processos físicos e processos químicos. Esses processos todos, cada reação, cada contração e descontração muscular, cada equação de toda a fisiologia humana é mantida por Deus. Portanto, ele está diretamente com a sua presença conosco. E essas são as evidências que nós temos. Se nós formos estudar a natureza, estudar a fisiologia humana, nós vamos nos dar conta de que há uma inteligência que está mantendo tudo isso. As profecias sobre Jesus, elas foram colocadas na Bíblia no Antigo Testamento. Mas é o Novo Testamento quem ratifica toda a informação que está contida no Velho Testamento, no Antigo Testamento. É olhando o Novo Testamento que nós vamos entender todas as profecias, todas as promessas, toda a sequência lógica do plano da salvação que estava contido ali, no que nós chamamos de profecia. Então, não pode haver separação entre Velho e Novo Testamento. Essa dicotomia que
o mundo religioso fez, dizendo que o Velho Testamento era coisa só para judeu e que o Novo Testamento é coisa para a igreja cristã, é um erro fantástico, porque o cristianismo não vai entender o Evangelho se não tiver o Velho Testamento, porque todas as obras que estão ali ratificando as profecias estão no Velho Testamento. Então nós não podemos separar. E a própria Bíblia, lá em Apocalipse, chama o Velho e o Novo Testamento de duas testemunhas. Ou seja, que testemunhas? São as testemunhas que falam sobre quem é Deus e sobre a messianidade de Jesus. Eu não estou aqui falando do Santo Espírito ainda, mas vai ter uma lição que vai falar sobre isso, a obra do Santo Espírito, que também é uma coisa que está ligada a todas essas circunstâncias que nós estamos aqui comentando. Mas o autor da lição não chama atenção para isso agora, vai chamar depois. Então, olha só, ouvir os profetas é importante porque eles nos trazem argumentos contra o engano, ou contra os enganos. O que é o engano? É a realidade física pequena, baixa, aonde o inimigo nos colocou. Com Deus, nós temos que transcender, ou seja, sair dessa realidade física, subir aquela escadinha, para entender ideias que são muito maiores do que a realidade física. Então, se nós ouvirmos os profetas, nós vamos ter argumentos contra os enganos. E por conta disso, Antigo e Novo Testamento se tornam a palavra autoritativa que deve ser ouvida. O que quer dizer autoritativa? É a palavra de alguém que é autoridade e você precisa cumprir. É autoritativo. Então, o Antigo Testamento é a base do Novo. Os dois juntos são a palavra. São as Escrituras. Antigo e Novo Testamento. São as Escrituras que informam como livrar-nos das paixões e da corrupção que há no mundo, que são os enganos. É ela que vai nos conter em relação a isso. Então, viver toda a palavra que sai da boca de Deus, Salmo 17:4, pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Essa é uma informação que precisa estar muito forte na sua frente. Meu caro professor, os judeus têm algumas coisas que praticam que são interessantíssimas. Eles colocam a lei num fragmento de papel enrolado, como se fosse um livro, um pergaminho, pregado na soleira da porta. Então, quando você entra, você dá de cara com aquilo e já sabe que a lei de Deus é que deve comandar o ambiente da sua casa. Isso é por causa de uma ordem. Deviam colocar a lei em todos os lugares, ensinar os filhos andando, parado, comendo, e eles colocam a lei dessa forma. Nós deveríamos colocar isso aqui, essa informação aqui, de que a palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus, são os guardas contra as veredas do destruidor. Nós deveríamos colocar isso muito claro num quadro, aonde as crianças, os jovens, os velhos, todos pudessem ver. Então, Jesus enfatiza a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar quem ele era. Então, o que nós temos? Um documento que é autoritativo. Qual é o documento autoritativo que nós temos como brasileiros, que nós não podemos deixar de cumprir? É um livrinho chamado A Constituição da República Federativa do Brasil. Esse livro, ele precisa estar muito próximo da gente, porque nós não podemos pisar nisso. Falando em tese, né? Embora o que nós estejamos, de vez em quando, presenciando, são pessoas escorregando nisso, não é? Infelizmente.
Mas nós deveríamos ter isso muito claro diante de nós. É a escrita autoritativa que nós temos. Agora, a Bíblia é essa escrita autoritativa. Ela é o documento grafado para que nós tenhamos diante de nós sempre o pensamento de Deus, sem que ele se degrade, sem que ele se altere, sem que ele seja interpretado por mentes usando conjunturas sociais, tentando adaptá-la ou tentando corrompê-la. A Bíblia é o livro que foi escrito para que nós nunca nos desviemos da verdade. E é por isso que Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras. Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Por isso é que a Bíblia é autoritativa. Desde o nascimento, durante a vida, a morte, tudo que estava escrito sobre ele foi cumprido. Todas as profecias evidenciam impressionantemente a identidade do Messias. Então, a Bíblia é a grafia autoritativa, a única que nós temos. Não há outra. Jesus é a palavra de Deus. Vejam, isso aqui é Ellen White falando. Jesus é a palavra de Deus. Essa informação aqui, ela é autoritativa, ela não é. Ela não está dizendo que Jesus pode ser interpretado como a palavra de Deus. Não, está dizendo, ela está afirmando. Ele é a palavra de Deus. Jesus é o visível e o audível conselho de Deus. Jesus mostrou através da sua vida e comportamentos os discursos diretos de Deus à humanidade. Muito importante isso, professores. Enfatize isso na sua classe. Estudar a vida de Jesus é tudo que nós temos que fazer. Aliás, o pastor Bullion, ele tem um livro, Conhecer Jesus é Tudo. E de fato é isso mesmo. É isso que nós temos. Nós não temos nenhuma outra revelação de Deus. E não poderíamos ter nenhuma outra revelação a não ser outro Deus revelando um Deus. Então, temos um quadro que é trazido pelos autores da lição dessa semana, mostrando que todas as profecias do Antigo Testamento tiveram cumprimento apontado por João. Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. E João, no capítulo 1, 21, confirma isso aqui. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. João 2, 16, 17. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo da tua casa me devorou. Tá? Tudo aqui, Jeremias 2, 13, isso aqui são as profecias do Antigo Testamento. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele estava falando, se referindo a Jeremias. Números, capítulo 9, verso 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Estava falando do Cordeiro Pascal. João 19, 36, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Falando sobre a morte de Jesus. E Zacarias 9, verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti,
justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E em João 12:14, e achou Jesus um jumento, e assentou-se sobre ele, como está escrito. Ou seja, se nós formos usar aqui um termo mais coloquial, nós formos rosquear todas as profecias, nós vamos encontrar o rebatimento do que o profeta disse exatamente na vida de Jesus. Todo o cumprimento do Antigo Testamento está no Novo Testamento. Muito bem. Mesmo assim, mesmo que nós tenhamos essa ideia de que o Velho Testamento e o Novo Testamento estão ligados, mesmo que no Velho Testamento tenham profecias que claramente falavam sobre o Messias, e as profecias se cumprindo na frente de todos, ainda assim, o que aconteceu? Os líderes judaicos foram identificados por Jesus como de baixo. Muitos líderes religiosos judaicos eram maiores inimigos de Jesus. E a pergunta é, por que esse comportamento? Se esses líderes judaicos eram estudiosos da Torá, estudavam as profecias, o que aconteceu? Isso já foi aqui discutido muitas vezes. Na lição passada, todos aqueles embates de Jesus, nós discutimos isso, né, estudando o livro de Marcos. Mas aqui está novamente ratificando o que aconteceu. João 8,19, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Ou seja, os líderes judaicos não estavam vislumbrando o Messias, porque eles esperavam um Messias militar. Estão lembrados disso, não é? Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que eram mundanas, que mesmo diante do que fazia Jesus, ainda assim o rejeitaram. Vejam como é perigoso isso. Quando o texto aqui está falando de tradições, é a chamada sabedoria social, não é? É a sabedoria coletiva que dita o comportamento da gente. E às vezes essa sabedoria coletiva ela é instruída por ordens emanadas pelo Estado. O Estado dita a ordem. Nós vimos isso agora na pandemia, como o Estado ditou o comportamento, não é verdade? E a gente teve que cumprir. Vejam como as tradições são pesadas. E vejam o que isso causou na interpretação das profecias. Os líderes judaicos diante de Jesus e não conseguiam vê-lo por causa das tradições, mas também por causa das filosofias que eram mundanas. Professores, filosofias mundanas. Usando uma linguagem agora um pouco mais profunda, filosofia é a busca de relações de causa e efeito. Os judeus buscavam, a liderança judaica, estabelecer relações de causa e efeito usando a própria sabedoria deles mesmos. Nós sabemos que todas as causas, ou melhor, a causa primeva ou a causa primordial é Deus. Deus causou tudo isso aqui. Se vocês olharem a literatura judaica, vão encontrar, abram qualquer literatura judaica, vocês vão encontrar o seguinte, os judeus tentando fazer exegese da Torá. Sabe o que é exegese, né? A explicação de uma ideia. Eles tentando fazer exegese da Torá, se forem ver a lógica, como se processa essa exegese, eles vão buscar a sabedoria dos sábios, considerados por eles tradicionalmente como as pessoas mais sábias produzidas pelos judeus. Aí tem alguns que são famosos, tem um Maimônides, eu não estou lembrando o nome de todos agora, mas são sempre os que são citados.
como dando respaldo àquela interpretação. E muito raramente se vê os rabinos buscando a interpretação no próprio profeta. Interpretação que a própria Bíblia dá. Eles vão sempre atrás de um sábio. Tem um Rashi, que é muito famoso, que está sempre citado nas literaturas judaicas. Era a filosofia mundana. E mesmo diante de Jesus, que era a verdade, eles não conseguiram reconhecer. Por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e nem piedosos. Não passavam de aparências. Eram incrédulos. Novamente, o que eles não eram? Espirituais. Ou seja, a mente deles, apesar de estar em contato com a Torá, que era a verdade vinda de Deus, era alimentada pelas verdades que eles próprios produziam. Eles não eram espirituais por quê? Porque a palavra espiritual quer dizer mudança de raciocínio. Não conseguiam mudar o raciocínio porque estavam respaldados nas suas tradições. Percebam isso, como é difícil. Agora, em Isaías 29, verso 13, nós lemos: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Que é exatamente isso que nós explicamos aqui acima. Eles se respaldam em sabedoria humana. E Isaías está dizendo aqui, falando as palavras de Deus, que o povo me honra, mas é só da boca para fora, que é o que o texto está dizendo aqui, não é? Eles não eram espirituais nem piedosos, não passavam de aparências, eram incrédulos, porque tudo estava respaldado tradições e filosofias mundanas. Em Marcos 7, verso 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Professores, isso é muito pesado. Eu gostaria que discutissem isso na sua classe. Veja aí no ambiente da sua igreja se há essa confusão entre os mandos de Deus e tradições humanas. Vejam se isso não está ocorrendo. Se eventualmente isso estiver ocorrendo, qual é a recomendação? Abandonar essas tradições humanas e se fixar na palavra autoritativa da Bíblia. Aliás, é isso que Ellen White propõe, não é? Que não peguem os escritos dela para substituir a Bíblia. Mas o que ela escreveu, ela chama de luz menor, que leva à luz maior, que é a Bíblia. Então vejam bem isso. E, finalmente, os ensinamentos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo e desencaminhavam pessoas. Por isso, Jesus os identifica como de baixo. Ao contrário dos líderes judaicos, Jesus afirmava que não era deste mundo. No entanto, muitos creram em Jesus. Apesar do embate com os líderes, volto a dizer, João não está tratando disso aqui. Ele está mostrando a divindade de Jesus. E está dizendo que, apesar de todas as evidências, os líderes judaicos não viram o Messias. Mas ele está afirmando que muitos viram. E eu espero que nós estejamos nesse conjunto de pessoas que viram o Messias. Então vamos agora à interligação entre os assuntos diários com os temas gerais, que estão no auxiliar do professor. De domingo a quarta-feira, todos os temas que são tratados ali, sinais, obras e maravilhas, papel autoritativo das Escrituras,
profecias do Antigo Testamento, parte 1 e parte 2, estão no primeiro assunto. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. E o assunto de quinta-feira, líderes judaicos identificados como de baixo. Quero novamente dizer o que é isso. Nós precisamos sair do conhecimento que é baseado nas coisas físicas desse mundo, subir aquela escadinha que está ali na figura da lição 7, para enxergar ideias que estão muito além do que as coisas que estão aqui. Então vamos à aterrissagem, que na sua lição é a parte de sexta-feira, que diz lá: Deus não encobre sua verdade aos homens. Por seu próprio procedimento, obscurecem-na eles mesmos. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical na vida, ou seja, tinham que se tornar espirituais. Viram que se recebessem a Cristo, precisariam renunciar aos seus acariciados conceitos e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para afirmar ou firmar a fé em Cristo. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho nele contido a respeito da vida e caráter de Cristo. Está no Parábolas de Jesus, na página 47. Pode ser que nós estejamos experimentando a mesma situação. Vejam aí, professores, se na sua igreja há crescimento intelectual, ou seja, transformação mental, se as pessoas estão usando a realidade física, mas transcendendo para entender realidades que são nada mais que coisas espirituais. Veja se isso está acontecendo na sua classe e tente discutir isso lá com seus alunos. Se nós formos tomar o texto para memorizar, todo o assunto que estudamos está nessa frase que está aqui marcada. Essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, as Escrituras são autoritativas, porque elas apontam a verdade. A verdade é Deus, e Jesus veio demonstrar essa verdade. Ele veio demonstrar não só aos homens, mas veio demonstrar aos anjos e a todos os mundos criados. Muito bem, agora nós podemos partir para a aplicação, e eu lhes convido para lermos juntos. Não deveria ser preocupante e até mesmo alarmante quando nós, assim como os líderes religiosos judaicos, somos confrontados com a verdade clara da Bíblia e depois deliberadamente nos afastamos da verdade? Que papel desempenha o orgulho na violação da consciência e no afastamento da verdade? Como o Espírito Santo pode nos auxiliar a abandonar opiniões orgulhosas e nos tornarmos mais receptivos ao ensino? Essa aplicação, ela enfecha todo o assunto que foi tratado na explicação da lição número 8. É preocupante que com todas as evidências, demonstrações e mesmo indicações proféticas sobre a messianidade de Jesus, e ele próprio comprovando a sua identidade, os líderes judaicos não reconheceram, e muita gente não o reconheceu. Esse é o problema que pode estar ocorrendo conosco, dentro da igreja. Estamos lá, mas não reconhecemos o Messias. E por que nós não reconhecemos? A razão está em que nós não fazemos as obras que ele fez. Se nós o conhecêssemos, faríamos as obras que ele fez.
Eu lhes convido para que nós oremos e peçamos que o Espírito nos abrande o coração e nos abra os olhos para vermos a verdade sobre o Messias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos aqui na lição que acabamos de assistir todas as comprovações que o Antigo Testamento e as profecias trouxeram sobre o Messias, e vimos também como isto, toda essa demonstração, toda essa informação foi como que barrada pela tradição humana, pelo conhecimento humano. Que isso não seja a nossa realidade agora, bom Deus. Pedimos que o Santo Espírito tome conta de nossa mente, do nosso coração. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Caros professores, mais uma lição. Estamos na lição número 8, terminando, e agora vamos partindo célere para a parte final da lição. Estamos chegando no final do trimestre, mas lhes informo, ou melhor, ratifico, que as lições daqui para frente ainda são melhores do que as que já passaram. Portanto, não perca nenhuma dessas explicações para que tenham substância para conversar com seus alunos diante das suas classes no sábado de manhã, na escola sabatina, e que eles possam mudar o seu conceito sobre o Messias que nós aguardamos. Então, eu lhe espero na próxima semana. Lembre que descomplicar a lição é a nossa função. Até lá!